Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Nossa primeira live aí, né? Espero que seja muito legal. Vamos esperar nosso palestrante. Bom, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Roberta, sou atual diretora do Museu de Arqueologia e Ciências Naturais da Universidade Católica de Pernambuco. E a gente está com alguns projetos, um cronograma bem legal de lives, que a gente chama de lives de adulto, né? Que são essas lives voltadas para capacitação, as lives voltadas para pesquisa. E a gente vai ter também as lives infantis, infanto-juvenis, que vão ocorrer sempre aos sábados. Então, o pessoal fica aí de olho, que vai ter bastante coisa legal. Sejam bem-vindos, quem está entrando. Aproveito para fazer o convite também a quem estiver presente, que entre no site do museu, para quem ainda não conhece. A gente tem o nosso tour virtual lá também. A exposição ela mudou um pouquinho desde a composição do tour virtual, mas de lá a gente já tem uma ideia dos materiais expostos. Pronto! Você tinha que aceitar meu pedido. Tudo bom? Tudo bom, seja bem-vindo. Obrigado. Tá escutando direitinho? Tô escutando. O pessoal tá tudo escutando, tudo tranquilo aí. Dê um joinha. Tá tudo certo. Beleza. Bom, gente, eu já vou iniciar porque assim, o papo é longo, né, Leandro? Eu acho que a gente vai conseguir falar bastante coisa aí desse assunto super interessante. Para quem não está muito familiarizado sobre o tema, né, os registros rupestres eles estão entre as evidências arqueológicas mais complexas dentro da arqueologia, não é isso, Leandro? E todos eles basicamente estão preservados dentro do próprio sítio, né? O que dificulta ainda mais a conservação preventiva, essencialmente. E aí, Leandro vai falar um pouco sobre as técnicas para a gente ter uma conservação preventiva mais eficiente, né? Pois é. Pode começar? Pode, bora! Tá. Então, primeiro agradecer aí o convite, né? Falar que eu sou muito fã aí do Museu da Católica, eu gosto muito do Recife, eu adoro Pernambuco, tenho vários amigos aí, ó, mandar abraço para a Mércia, Carlos, Ana Paula, pessoal já tem uns fãs aí, uns fãs já escreveram aí, ó. Que legal. Tem um pessoal muito gente boa aí que eu gosto de Pernambuco. A minha família é pernambucana, eu gosto de falar assim. E eu conheço o Museu da Católica justamente por causa do contato com eles, né? O Flávio, o Neto, o Albérico, Olívia, que trabalharam aí no passado, né? Hoje estão na Federal de Sergipe. E a Furna do Estrago, que é um sítio... Todo mundo, acho que trabalha com arqueologia no Brasil, conhece alguma coisa da Furna do Estrago, né? Ele tem uma importância muito grande. E eu falar só um pouquinho de mim, assim, né, para introduzir. Eu sou mineiro e vim para o Nordeste em 2003. Assim, me apaixonei pela Caatinga. Hoje eu moro no interior do Piauí, moro em São Raimundo Nonato, trabalho na Universidade Federal do Vale de São Francisco, né? E lá tem uma graduação de arqueologia. E o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é o lugar onde eu desenvolvo pesquisa, está no município. O parque é grandão, são mais ou menos 120 mil hectares, então é um parque muito grande e tem mais ou menos uns 1.100, 1.200 sítios na região. Então Nossa. É muito sítio arqueológico, muito sítio. E são uns 800 sítios, pelo menos, a gente pode falar, são sítios de pintura, com pintura rupestre, abrigo rochoso, com pintura rupestre e com gravura. Gravura é uma outra técnica. A pintura, ela é feita a partir do uso de uma tinta, né? Que pega um pigmento ali, se processa, né? E pinta a gravura, não. A gravura você vai lá e tira porções da parede, né? Você raspa a rocha e faz uma marca. Ele tem um relevo, né? Pode ser negativo, positivo, enfim. Mas
eu fui para lá nessa graduação, nessa universidade, trabalhando lá e vivenciando o parque. Indo muito lá, andando pelos sítios. E o parque, ele tem uma característica bem legal, que é uma preparação para o turismo muito grande. Então, assim, quem não conhece, for lá, vai ficar impressionado. A Serra da Capivara, ela está no mesmo nível de organização para visita turística que os parques dos Estados Unidos. Né? Então, você chega lá, você vai ter toda uma estrutura, tem uns 30 sítios, mais ou menos, com preparação para cadeirante, tem sítio que tem iluminação noturna para você ver, tem uma relação diferente com o espaço, e você tem uma área de preservação muito grande. Né? E você frequenta, você anda nos espaços, e de repente você fica pensando, olha, eu sou arqueólogo. Basicamente, o arqueólogo vai atrás dos espaços para fazer a escavação e tirar artefatos, e tirar dados, tirar informações, e ficava uma certa angústia, aquele patrimônio imenso, aquelas centenas de sítios, e onde é que fica o trabalho do arqueólogo? Aí isso acabou me levando para esse tipo de questionamento, começou a me trazer para a área de conservação. Né? E a área de conservação pode parecer, né, meio quadrado, você imaginar a pessoa limpando a parede, assim. Não, mas tem muita tecnologia, né, que é o tópico da conversa aqui. Tem muita tecnologia. E, assim, o parque, ele tem também, em termos de conservação, ele tem um histórico bem diferenciado no país. Porque a gente tem profissionais atuando lá desde a década de 80, né, principalmente a professora Conceição Lage, que é da UFPI, talvez seja aí o principal nome no país, é o nome mais importante, sem dúvida, em relação à conservação de pintura. Então, ela tem uma equipe de conservação também da Fundação Museu do Homem Americano, todo mundo atuando há muitos anos. Então, tem uma série de procedimentos que já ocorrem para a conservação de pintura. Nem todos tão tecnológicos assim, né? Por exemplo, uma coisa que é genial e é super simples, que é utilizado, são sistemas de calha. Porque a tinta que, pelo menos para as pinturas do parque, né, as tintas, o que tem numa tinta? Você tem o pigmento, aglutinante e o fixador. O pigmento, lá no nosso caso, geralmente são rochas que foram moídas, pilhadas mesmo ali, e acabam aquele pozinho. O aglutinante é um tipo de líquido para transformar esse pó da pedra, da rocha, em tinta. E o gerar fixador matéria orgânica, né, Leandro? Não, ovo, lá não. sangue, não? Lá não? Não tem matéria orgânica, normalmente Nossa. Água. Aglutinante. Nossa. Mas não tem fixador. Então, se não tem fixador, você joga água na pintura, a pintura apaga. Sim, é verdade. Por isso que as pinturas estão nos abrigos, estão nos sítios ali que tem aquela proteção rochosa, são os locais que não molham. Talvez no passado fosse tudo pintado, né? A gente pensar os índios hoje, eles pintam o corpo inteiro, eles pintam os objetos, os artefatos que eles manipulam, tudo tem cor, tudo tem tinta. Né? Talvez fosse muito mais e rico, simplesmente né? não se preservou no tempo. Aí o que acontece? Com as mudanças que a gente tem na paisagem, com uma série de efeitos, acaba que alguns pontos começam a passar água. E a água vai apagando a pintura. Então, o que acontece? A gente tem esse sistema super simples, né, que eu falei, com uma tecnologia muito baixa, mas muito eficiente, um sistema de calhas. Então, você tem a rocha, o local onde a água desce, antes de chegar no sítio, você instala uma calha. Você desvia a água e protege a pintura. Então, se vocês estiverem visitando lá no parque, vocês vão falar, olha, um lugar ou outro, agora elas são bem discretas, elas não são invisíveis, mas elas são discretas, né? Então você tem que ir com um olhar atento para enxergar essas calhas, né? Então, assim, conservação tem várias técnicas, tem vários meios, né? E alguns usam tecnologia mais sofisticada, mais robusta, outros são simples e têm muita eficiência, né? O importante para a gente é o quê?
é o sítio não se perder no tempo, né? Com certeza. Aí eu vou começar a entrar agora justamente no tópico que eu quero falar com Bora. vocês, né? Bora que a gente Que quer aprender muito. Essa ideia de tempo. De tempo. O que acontece? Você vai lá ao parque e você vê a pintura, algumas são meio apagadinhas, assim, você tem que se esforçar muito para conseguir ver a pintura. E nisso, vários arqueólogos, principalmente aqueles que são assim de uma geração mais antiga, né, que já tem 60, 70, 80 anos, às vezes você está acompanhando lá no parque e de repente a pessoa... eu vim nesse sítio tem 20 anos e a pintura era muito viva, hoje ela não tem nada. Isso me dava um mal-estar danado. Eu escutava isso, como assim a pintura era forte e agora não é? E no intervalo de tempo curto, né? 20 anos, assim, para preservação é curto, né? 20 anos é bastante. Sei. Eu não consigo lembrar você lembra o que você almoçou ontem? Lembro não. Semana passada. Sabe assim, eu acho difícil a gente conseguir perceber um tom, uma variação de cor, anos depois. Não, e as variações de cor, elas são a percepção individual também, né? Quando você está trabalhando no meio digital é diferente, você tem os espectros de cor, assim, mas a pessoa enxergar uma cor, ela tem uma variação individual, né? Pois é, a gente muda, a gente se transforma, né? E é tudo ligado à ideia de percepção. Então tem muita subjetividade nisso daí. E a preocupação da gente em pensar em fazer monitoramento, usando fotografia digital, veio justamente para tentar sanar essa subjetividade. Porque se a gente pensar arqueologia enquanto ciência, a arqueologia, epistemologicamente falando, ela é um campo muito amplo. Uhum. Então, assim, tem várias perspectivas, não é que uma seja melhor do que outra. Né? Mas se a gente pegar, fizer uma leitura mais voltada para uma ideia de ciência, essa subjetividade não tem espaço. Ela vai ter espaço em outras visões que estão tão corretas quanto essa científica. Né? E o que acontece? A gente precisa de mensurar, precisa de conseguir medir. E a ideia de monitoramento vem justamente desse princípio. Por quê? Olha, eu não sei como ela era 20 anos atrás, mas eu começo o meu monitoramento hoje, e daqui a 10 anos eu vou ter um padrão para falar se está ou não diferenciado. Né? Então aí isso é aquela base da ciência, medir as coisas. Então, monitoramento de pintura com fotografia digital é o mais beabá da ciência que a gente pode imaginar, é fazer medição. Mas eu acho que o mais complicado é de escolher os parâmetros, né? Porque medição de que tipo de parâmetro, né? Quais são os parâmetros importantes? Pois é, e a gente vai falar quais são os parâmetros importantes. Não exatamente da forma que a gente queria, não existia. Então, a gente vai começar a trabalhar, vai começar a refletir e falar, olha, eu preciso fazer algo que funcione para aquele conjunto de sítios. Tomara que ele funcione para outros locais do país, quem sabe funcione para sítios em outros locais do mundo. Mas ele tem que ser eficiente ali, para aquela realidade. E a gente não tem parâmetro nenhum. Você vai na literatura e começa a falar, opa, não tem um método com essas características. Exatamente com essas características. A gente vai ter um monte de trabalho, assim, muito trabalho sobre conservação, trabalho sobre monitoramento, mas até onde eu sei, se alguém aí que estiver assistindo falar, opa, eu conheço um trabalho parecido com esse anterior, eu vou ficar muito feliz, porque foi duro. Não é legal você ter uma coisa que você fala, é novidade, mas ao mesmo tempo é bom você estar dentro de uma história. É desafiador, né? Porque na verdade você está montando uma estrutura agora, né? De algo que já deveria ter sido realizado.
Mas existem alguns trabalhos de parâmetros com obras de arte, né? Que não é a mesma coisa, certamente, porque o que influencia não é a mesma coisa, a estrutura físico-química também não é a mesma coisa, né? Uhum. E os perigos que a obra, né, que a pintura em si, está sofrendo, né? Uma obra de arte, claro, a gente tem o Davi que ficava exposto, colocaram uma cópia, né? Tem o caso lá dos profetas do Aleijadinho, em Congonhas, em Minas Gerais, que entrou a polêmica, a gente tira os originais, porque a rocha está se transformando. A gente está nesse leque de problemas, aqueles onde o patrimônio está exposto às intempéries. Então lá a gente tem a ação antrópica, ação natural, muito forte, né? E, assim, o que a gente queria enquanto método? A gente queria alguma coisa que fosse factível, que a gente conseguisse fazer, porque não adianta eu vou trazer sei lá, um laser scanner que custa 500 mil reais, sei lá, eu sou muito... 500 mil dólares e 1 milhão de dinheirinhos, e eu não tenho 1 milhão de dinheirinhos. E não dá para ninguém fazer, né? Aí a gente foi pensando e fotografia digital, ela é barata hoje. A gente consegue fazer com muita sofisticação sem elevar o custo, né? Então, o que é o nosso desafio? Estabelecer essa metodologia para o monitoramento visando a conservação do sítio. Então, a gente colocou isso na reta e vamos fazer. Aí eu tenho que perguntar, o que é uma fotografia digital? Eu já falei que ela é acessível, que ela é barata, né? E o que é isso? Uma fotografia digital, para a gente, é uma matriz numérica, né? A gente trabalha com o sistema RGB, que é o sistema mais simples, mais básico de imagem digital. O RGB é vermelho, verde e azul. Red, green, blue. Né? E a imagem é dividida em pixels, né? Então, pixel é a menor porção dessa fotografia. E ele pode ser expresso numericamente. O R pode ser expresso por um número, o G por um número, o B por outro. Essas 3 variações de cor, do vermelho, do verde e do azul. Tá? E essa variação, ela tem 256 canais, quando a gente fala uma imagem de 8 bits. Deixa eu tentar deixar isso mais simples, né? Eu vou pegar todas as minhas cores, tá? Cada pixelzinho, cada quadradinho, ali dentro eu posso jogar uma variação que vai de 0 a 255, misturando vermelho, verde e azul, que são as cores básicas. Isso me dá mais ou menos 17 milhões de variações de tons. Tipo 0,0,0. Isso para o computador significa preto absoluto. Então, lá na minha matriz, que a fotografia então você imagina linhas horizontais e linhas verticais. Então, é um mapinha de números. Então, cada pixelzinho vai ter lá, onde tiver 0,0,0, o computador sabe, preto absoluto. Onde ele tiver 128, 128, 128, cinza médio. Onde ele tiver 255, branco absoluto. Então, a fotografia é uma matriz numérica. Se é uma matriz numérica, é uma régua. É uma régua. É parâmetro. Parâmetro.
qual foi o nosso lance, a nossa sacada? Normalmente, quando eu pego, por exemplo, um microscópio, eu tenho a minha estrutura ali de captação de imagem, de ampliação, de tudo aquilo, e eu tenho várias amostras. Então, eu tenho meu microscópio, vou lá, ponho uma lâmina, vejo o que eu tenho que ver nela, pego outra lâmina e... Oi, voltei? Pronto, voltou. Ai, gente, Tem que desculpa! lidar com problemas tecnológicos, é a nossa vida atualmente, né? Mas então, eu estava falando, né, eu estava explicando o que é um pixel, né? Posso ir falando, gente? Vocês estão escutando? Pode, é minha filha que está aqui. Se alguém amigo de Letícia estiver na live, oi! É porque a gente divide maternidade, aula, gestão de museu. Não, É tudo misturado mesmo. Como assim? Eu acho uma delícia, eu acho muito bom, muito saudável. Com certeza. Então, assim, voltando, né? O pixel, ele é um monte... Ah, não, eu estava falando do... Ganhei uma xícara de café nesse intervalo, ó. Tem, olha aí. Eu estava explicando o microscópio, falando, né, que no microscópio a gente troca as lâminas. Aí a gente inverteu o papel. Em vez da gente trocar a lâmina, a gente resolveu que a gente volta para a mesma lâmina, a gente volta para o mesmo ponto. Então a gente fotografa a mesma pintura, sempre. Sempre. Na mesma posição. Esse é o grande lance. Faz o possível para conseguir. Né? Porque os sítios eles não são do jeito que a gente idealiza, né? Então, tem pintura no teto, tem pintura em todos os ângulos. Tem que lidar com o problema da superfície. Mas vocês já pensaram, por exemplo, em vez de usar a fotografia, digitalizar mesmo, em vários ângulos e compor a imagem? Igual a gente faz, às vezes, com os crânios, para tornar eles em 3D? É uma possibilidade, mas a questão é porque a gente faz muitas imagens várias vezes. Eu imagino. A mesma imagem, a gente fotografa ela sempre. Então, o monitoramento significa eu ir sempre naquele lugar. Eu todo mês vou lá e tiro uma foto de uma pintura, né? Dentro dessas pinturas, a gente examina parcelazinhas pequenas ainda. Está perguntando como é que faz para montar, se existe sobreposição dessas imagens. Na verdade, é a análise de uma foto só, né? É por isso que eu estava falando do pixel. A gente faz a contagem de pixel. Tem que lembrar, pixel é uma coisa muito abstrata, né? Pixel não tem tamanho. A definição de pixel é a menor parte de uma imagem digital. Então, se eu pego uma imagem de satélite, por exemplo, eu posso ter um pixel de 30 por 30 metros, 12,5 por 12,5, 70 por 70, 128 por 128 metros. Depende do satélite que você trabalha, né? E quando eu tiro uma fotografia com o celular, imagina um satélite, o tamanho da câmera do celular, né, para fazer um pixel tão grande. Quando eu tiro uma foto com o celular, o meu pixel é bem pequenininho. Bem pequeno. Então, o pixel é uma coisa abstrata, né, a medição dele. Eu posso, claro, usando outras relações da fotografia, eu posso falar qual é o tamanho, o pixel daquela imagem, o que ele equivale no mundo real. Né? Mas o pixel não tem tamanho. O pixel tem... Aí você tem vários sistemas de cores. Dentro do sistema do RGB, você tem três numerais ali que vão falar para você qual é a cor que tem ali dentro. Né? Para a gente resolver, saber o tamanho do nosso pixel quando a gente fotografa, a gente usa uma escala de cor. A gente usa uma escala que chama Color Check. O Color Check é bem bonitinho. Eu não estou com o meu aqui, senão eu mostrava. Mas o Color Check é uma... Se vocês colocarem no Google imagens, Color Check,
vocês vão ver, ela é uma escala, qualquer fotógrafo de moda, de indústria, conhece. É uma escala usada aí no mundo inteiro. Você colocá-la, você vai ver, ela tem várias quadradinhos coloridos. O lance do color check é o quê? Você sabe exatamente quais são os números que representam cada um daqueles quadrados, né? Então, assim, a gente começou a fotografar. Aí tem dois caminhos de explicação para eu fazer para vocês. Um é a gente em campo, como é que são os procedimentos em campo, e outro é os procedimentos da gente tratando elas no laboratório, né? Então, eu estou lendo aqui, me perdoe que eu estou lendo as mensagens. Não lê não, eu estou anotando, pode continuar, eu estou anotando, já eu vou lançar as perguntas, gente, pode ficar tranquilo, eu estou anotando tudinho aqui. Então, ó, eu acho que à medida que eu também fui explicando a metodologia do campo, vocês vão sabendo muita coisa que eu acho que vocês já estão perguntando aqui, que eu estou vendo, né? Então, o que acontece? Dentro do primeiro trabalho foi quais são os sítios que a gente fotografa. Então, a gente acabou determinando, porque a gente não vai num sítio uma vez e nunca mais volta. A gente vai... Então, a gente pegou, né, no nosso experimento, a gente está fotografando uma área que chama lá no Parque Desfiladeiro da Capivara. Né? Tem vários sítios lá, e a gente passa nos sítios. Aí dentro dos sítios eu tenho conjuntos de pintura, né? Aí nesses conjuntos a gente selecionou algumas pinturas, né? As mais fragilizadas que você percebeu ou não? Depende. Na verdade, a gente tentou variar o máximo possível. Então tem umas que estão com um estado de alteração muito, muito grande. A gente vê assim, ela tá faltando partes. Algumas, no passado, foram modificadas por água, pela ação da chuva. Algumas estão com a formação de sais, que os sais se formam por trás, se formam na frente da pintura. Então, assim, e tem umas que estão ótimas. A gente acha que elas estão, assim, ideais, assim, em grau de conservação. Então, a gente pegou tudo quanto é tipo para a gente ter amostragem, né? Para a gente ir doido para achar alguma coisa que a gente consiga perceber que se transformou, né? Então, olha só como que vai afunilando. Eu tenho vários sítios, eu determinei quais sítios eu estou monitorando. Dentro dos sítios, eu tenho os meus conjuntos de pintura, aí eu começo a fotografar. Eu mandei a fotografia aí para o pessoal entrar. Está no site do museu, né? Isso, está no Instagram, a fotografia do cervo, está no né? Instagram também. Aí tem lá o cervo. Eu gosto de usar o cervo, porque o cervo, ele é aquela bem representativo, né? Ela está perfeita. Você fala, ela está perfeita, mas quando você vai olhar com maior detalhe, você vê que tem processos, né? Então, vocês olhem lá na imagem, vocês vão ver que no meio da pintura tem umas partezinhas brancas, pequenininhas. Então, está tendo uma alteração ali, né? Em algum momento, por conta... A rocha, né? Assim, quando a gente escolhe os sítios, quando a gente vai fazer esse processo de monitoramento, a gente tem que entender o ambiente inteiro. Onde é que o sítio está no relevo, né? Se ele está numa parte alta, se ele está no fundo. A gente tem... a gente aqui no Piauí chama de boqueirão, mas são canyons, né? São vales, né, que tem... vários abrigos aí onde geralmente afloramentos rochosos, né, nesses vales, e a gente anda e encontra os sítios lá dentro. Então você tem que entender qual é o tipo de rocha. No caso do Desfiladeiro da Capivara, a gente tem a maior parte dos sítios em arenito. E arenito é uma rocha que a água penetra com muita facilidade. Né? Então tem todo um processo natural de chover na região da Chapada, a água vai entrando na rocha, isso vai causando a precipitação de uma série de minerais. E esses minerais, por vezes, alteram a rocha da parte mais externa, que é onde está a pintura. E ela tende a se deslocar, né? Ela tende a...
Aí acontece um monte de coisa diferente, né? Assim, em resumo, acontece um monte de coisa, mas sempre acontece em cima da pintura, tá? Então, a gente precisa ter essa noção geral, essa noção do ambiente, tá? Para tentar entender o que está acontecendo ali na pintura. Aí, a gente vai começar a fotografar, finalmente. Olha, a gente decidiu, é o servo que a gente vai fotografar. Então eu vou lá, tenho que colocar o meu equipamento. O que a gente faz? A gente fotografa com tripé, a gente usa uma câmera antiga, a gente usa uma Nikon D200, que é uma câmera, ela tem 10 megapixels. Eita! 10. É intencional? 10. É intencional? Não, mas era a melhor câmera que a gente tinha disponível. É uma câmera muito boa, mas é uma câmera antiga. Mas o que acontece? A gente hoje já usou várias fotografias diferentes, sabe? Várias câmeras diferentes. Mas ela tem uma ótica boa, né? A gente usa uma lente normal, uma lente 50, né, que a gente chama de normal, que é o tipo de lente que dá o menor... as alterações da imagem... Não, para ficar mais fácil. A lente normal, ela é a mais próxima do olho humano. Tá? Então a gente tem menos distorção. Distorção. Tá? Então a gente tem que estudar muita fotografia, essa é a verdade. Né? Isso meio que responde a pergunta que Timóteo lançou, que é se você usa a mesma câmera sempre nas mesmas configurações. Então, você já usou outras câmeras, né? Mas sempre nas mesmas configurações. Acaba o seguinte, eu não sei se isso aconteceria em outros ambientes, mas por a gente estar em abrigo dentro do Canyon, a gente tem uma vantagem. Às vezes a gente vai lá 11 horas da manhã, às vezes vai 8h30, às vezes vai 3 da tarde, e a gente usa um fotômetro e um luxímetro, 2 equipamentos que medem a cor da luz e a quantidade de luz. E acaba que não muda muito, não varia muito nesses espaços. Claro, dependendo da posição do sítio, bate o sol diretamente na pintura, né? Então a gente evita os horários que a pintura está recebendo luz diretamente luz solar, né? Aí o que acontece? Por uma sorte, talvez, não sei, as configurações da câmera são muito, muito parecidas. A gente não muda o diafragma. O diafragma é sempre a mesma posição. Eventualmente, a velocidade do obturador a gente diminui. A gente não muda o ISO, a gente não muda nenhuma outra configuração da câmera. A câmera fica... Basicamente, a única coisa que mexe é a velocidade do obturador, né? A gente usa o disparador automático também da câmera. Tá? E a gente tenta manter uma distância de 50 centímetros do plano que a gente está fotografando. Depende, né? Se é um plano inclinado, se é aonde está. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. O ideal seria que a gente ficasse a 50 centímetros. Fica uma distância. Mas aí fica numa margem de erro segura, né? Sempre o mesmo erro naquela mesma figura, né? Por exemplo, o plano inclinado é o que dá mais diferença em termos de distância na figura, mas é sempre esse mesmo erro, né? Acho que o importante na estatística é sempre manter o erro igual. Pois é, algumas imagens, algumas pinturas, a gente vê, mesmo usando uma normal, uma objetiva normal, a gente vê que ficou distorcida. Então a gente tenta manter ela na posição... É isso que você falou, né? Tenta manter essa distorção. Aí, assim, só que a gente nunca consegue fazer ela idêntica. Aí hoje o que a gente vem trabalhando são métodos matemáticos para corrigir, para diminuir esse erro. E chegar num resultado que seja seguro, né? Aí beleza, a gente vai a campo, fotografa, vamos para o laboratório, senão a gente tem mais ou menos até que horas? Ainda tem uma pergunta sobre o campo. Paiaias, desculpa, gente, se eu estou pronunciando errado.
ela perguntou, ou ele, não sei, perguntou se você sempre adota a mesma sistemática para coleta de dados, como, por exemplo, o mesmo horário de coletas. Você já falou que depende, mas que vocês sempre regulam, né? Eita, de novo caiu. Oh, meu pai, Cristo do céu, ajuda nós. Pai do céu da internet. Pronto, voltou. Já estava rezando aqui. Então, era a mesma sistemática. Pronto, pode falar. Não, eu só escutei Isso. até a mesma sistemática. Tá. Desculpa. Se você usa sempre a mesma sistemática para coleta de dados e, por exemplo, os mesmos horários. E aí você já citou que não, mas que vocês regulam a intensidade de luz, né? Na prática, a gente acaba fazendo os mesmos horários, porque assim, é um número muito grande de sítios, então alguns fotografa sempre de manhã e os últimos mais para o final do dia. Mas a gente fez muita experimentação, a gente foi em vários horários diferentes, a gente está sempre tentando achar erro no que a gente está fazendo, né? E essa D200, ela tem sido, por enquanto, a nossa câmera de segurança. Então, todos os dados estão passando por ela, mas a gente leva outras câmeras para campo, inclusive a gente testou muito com celular. A gente não achou um celular ainda que tenha uma qualidade suficiente para fazer esse tipo de imagem. O ideal seria a gente tirar com o celular processar a imagem e já dar uma resposta para a gente. Seria perfeito. A gente estava usando celulares, viu, para digitalização dos crânios. A gente usou as técnicas de celular mesmo, mas a gente passa pelo processo de processar 1 milhão de imagens, mas a gente tem um objeto, né? Imagino para você fazer isso para vários sítios é algo que é extremamente cansativo, seria inviável. Tem mais 2 perguntas sobre o campo, tá? Uma é do Edson, qual é o sítio mais fragilizado na Serra da Capivara? E uma é da Beca, que perguntou, que é a Rebeca, que é a nossa museóloga, que ela perguntou se existe um monitoramento de umidade e temperatura também. Pois é. Eu vou falar da Rebeca primeiro, tá, Rebeca? O Edson, espera um pouquinho. Oi, Rebeca. É o seguinte, a gente está desenvolvendo... Hoje a gente tem alguns dataloggers que medem temperatura e umidade. E a gente está desenvolvendo uma estação meteorológica lá. Nossa. A gente vai medir, além da umidade, a gente vai medir a radiação solar, a velocidade do vento e a pressão atmosférica, né? Então a gente está com esse projeto, só que ele ainda não está publicado porque a equitação está em desenvolvimento, né? Você já tem alguns resumos da ABAR, da Associação Brasileira de Arte Rupestre, que eu estou comentando, né? Inclusive no evento desse ano a gente ia apresentar ela, mas daqui a pouquinho a gente vai estar com um site do projeto da estação meteorológica e a gente vai deixar os dados disponíveis também. Mas a gente tem quase 3 anos de medição de umidade e temperatura, sim. E é incrível, a quantidade de insights que a gente conseguiu ter quando a gente cruzou a fotografia, esse monitoramento com os dados ambientais, com os dados climáticos, né? Então, e com o Edson, eu vou falar, Edson, é subjetivo qual é o sítio mais... menos o mais conservado. É subjetivo para mim, para a equipe que trabalha comigo também. Hoje, a gente ainda não tem parâmetro. A gente está trazendo, vai começar assim que passar a pandemia e o parque voltar a funcionar, a gente tem um projeto de começar a trazer um critério que é usado nos Estados Unidos, que é usado na África do Sul, para classificar a conservação de cada sítio. A gente vai ver se ele funciona aqui, se precisa de alguma adequação. Aí eu posso te falar depois no futuro, olha, qual é o mais ou menos, né? No desfiladeiro da Capivara, bem subjetivamente, eu posso falar que é um sítio que chama Toca da Entrada do Pajeú, que é um dos sítios que eu sou mais apaixonado na minha vida, mas eu vou falar, dentro do parque, existem alguns sítios que
simplesmente a gente não consegue mais ver uma pintura, que elas estão passando por um processo de erosão mesmo. Tá, então, é um sítio ou outro, eu não estou me lembrando agora o nome, mas tem uns sítios que estão assim, muito, muito, muito ruins, né? Mas eu acho que é uma coisa, talvez, de milênios, né? Ninguém sabe. Você quer responder aí, essa, Thay? Tem uma aí agora, que foi. Você conseguiu a ver? Minha tá... Passou rápido. Não, a minha tá do... Ah, não, agora... A gente tá com um tempinho mais curtinho já. Já tá quase terminando. Vamos para o laboratório já, para a gente poder conseguir finalizar, senão vai acabar a live, meu Deus. Tá bom, então, assim, eu tô à vontade aqui, tá? O tempo... Eu também, eu queria que o Instagram me desse mais tempo. Tá certo. Então, olha só, no laboratório, a gente passou a adotar uma metodologia que chama PAD. Ela é muito usada na informática, na computação, ela é usada na engenharia, ela é uma metodologia que ela é bem estabelecida já, que é uma mistura de processamento digital de imagem com análise digital de imagem. Aí junta PAD, né? Esse sendo mais sintético, né? São 3 grandes passos que a gente faz. O primeiro passo é o pré-processamento, que é a parte de aquisição mesmo da imagem, que é esse que eu falei do campo, né? Depois a gente entra no segundo grande passo, que é a segmentação, e depois o pós-processamento. Na segmentação, se vocês olharem aí no Instagram do museu, vocês vão ver um exemplo, né, que a gente dividiu cada uma das pinturas. Olha o trabalho gigantesco que é fazer esse monitoramento. Então, dependendo da pintura, a gente chega a ter 20 quadradinhos daquele amarelinho que estão ali, que a gente chama de Y. É porque eu sou mineiro, não. Mas acabou que a gente tem uma unidade de análise de imagem. Então, cada uma daquelas pinturas que a gente está monitorando vai ter X Ys, X unidades de análise de imagem, né? Aí uma daqueles, aí ficam 3 quadradinhos ali no cantinho, que é onde a gente realmente vai contar o pixel. A gente fez vários experimentos, né? A gente tentou antes pegar a pintura inteira e contar, mas acaba que uma particularidade que a gente tem você falou até no começo, o óxido de ferro, por exemplo, né? A gente tem o óxido de ferro na pintura, mas a gente tem o óxido de ferro no arenito. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente, se a gente só processasse, contasse os pixels da imagem inteira, se a gente está contando pixel de óxido de ferro pintura, óxido de ferro do suporte. Do sedimento, né? Daquilo ali que faz parte de onde a pintura está. Por isso a gente pega esses pedacinhos e o dia que a gente teve essa ideia facilitou muito a nossa vida. Porque o que acontece? A gente consegue gerar um histograma a partir dessa contagem de pixels. E é aquele gráfico que está ali. Esse gráfico eu fiz hoje, fiz mês que vem, fiz 1 ano de medição, eu tenho vários gráficos. Se o meu gráfico começa a ficar diferente, eu sei que tem alguma coisa errada. Chegaram lá? Deu para entender? Sim, claro. Eu entendi. Né? Então, quer dizer, eu estou tentando explicar a imagem de oh, meu Deus. E eu posso expor esses números por meio de um gráfico. Visualmente, é fácil para a gente comparar, porque a gente olha de um gráfico para o outro e vê se teve mudança ou não. Se ele está para baixo, está para cima, né? E quando a gente faz essa separaçãozinha de unidades de análise, fica fácil porque a gente tem pontualmente o que a gente está medindo. Como é que a gente faz
essa análise, essa classificação. A gente pegou aquele quadradinho, né, pegou essa unidade, a gente vai lá, você pode fazer isso em 2 programas, de uma maneira muito fácil. Um é o ImageJ, que é um programa que todo mundo que trabalha com imagem e com ciência, com fotografia e com ciência, conhece, ele é gratuito. Você vai lá, pega o ImageJ e faz a secção. Ou você pode usar a linguagem R, que é uma linguagem da estatística. Né? Lá você pode processar a imagem, pode fazer tudo também. Pode usar o RStudio aí, que é uma ferramenta fantástica também. É paga, mas tem até uma parte é gratuita. Né? Então, por exemplo, a gente usa o R em 1 milhão de atividades, a gente usa o R para controlar para tudo praticamente no laboratório. A gente não usa banco de dados, não. Leandro, de texto. Vocês fazem alguma comparação estatística? Você falou dos gráficos, né? Eu acho que talvez seja a dúvida das pessoas também. Não sei, eu sou muito curiosa. Se você tem um gráfico num mês e um gráfico em outro mês, você vê essa diferença. Você faz uma análise estatística para saber se essa diferença é significativa ou não? Assim, a gente primeiro faz no olho. Não vou inventar história. Né? E assim, olhando, a gente não vê muita diferença. Aí o que acontece? Por a gente não conseguir a câmera na mesma posição exatamente, a gente começou a buscar questões estatístico-matemáticas que facilitassem a gente a ter uma coisa mais fidedigna, né? A ter uma medição que seja coerente. Porque tem um dia que eu estou um pouquinho mais inclinado, um pouco mais perto, um pouco mais longe, e isso vai mudar a minha contagem de pixels. Uma coisa curiosa mesmo com essas diferenças, o traçado do meu gráfico tende a ser sempre idêntico. Mas você vai olhar lá, um está no 19, o outro está no 21, e por aí vai tendo essa variação. Então a gente usa uma coisa que chama normalização, né, que a gente... agora, isso que a gente está fazendo, a gente está trabalhando, isso não está 100% afinado, né? Então, em vez de eu tirar uma fotografia no campo, eu tiro 10 fotografias. Aí eu trabalho com 10 unidades, a mesma unidade 10 vezes, com pequenos tremidinhos. Eu tento manter a câmera na mesma posição, mas ela sempre vai modificar um pouquinho. E nesse um pouquinho que ela movimenta, a gente movimenta intencionalmente também para aumentar essa margem. Aí a gente acaba fazendo uma média móvel. Entendi. Então, a gente tem máximos e mínimos ali no nosso histograma, mas a gente vai contar o que está passando na distância entre esses máximos e mínimos, entre cada um desses canais. Então, acaba que a gente tem um gráfico... Eu estou igual um doido aqui gesticulando, né? Acaba que a gente... Só que assim, um histograma muito simples, né? Ele não tem muito mistério. Só que usando essa média, né? Essa normalização, a gente consegue chegar numa coisa mais fidedigna, né? Isso para contagem de pixels. E tem também as variações de cor, que a gente tenta acompanhar para ver se está tendo alteração ou não de cor a partir também do valor do pixel. Não muda muito não, sabe? Mas eu fiquei assim, tá chegando o horário, tá quase acabando, né? Tá quase. Pessoal, tem algumas dúvidas aí? Bora aproveitar, viu? Eu acho que eu já anotei aqui algumas e já falei todas. Já tirei algumas também. Mas tá entendível o que eu falei? Tá ótimo. Eu estava comentando, quando você deu uma caída aí na internet, estava comentando que eu dou uma disciplina chamada Coleções Biológicas na universidade, né? E aí ontem a gente fez uma visita num projeto do Wikiparks,
que você consegue andar com Street View na Serra da Capivara. A gente foi a alguns pontos, tinham pintura rupestre. Eles gostaram bastante. Que legal. Salve a quarentena, né? Pra gente acessar tudo, né? Verdade. Eu tenho uma questão também que acho que eu já tinha até mencionado para você sobre o uso de fluorescência. Se vocês testaram alguma coisa por lá? Não, o que a gente tem é um experimento, mas assim, muito ainda, que tem um plugin que a gente usa na arqueologia, que está naquela outra imagem que eu mandei. Não sei se ela chegou aí para o Instagram. Não, que tem vezes que a gente olha para a pintura e para a parede, né, para a rocha, ali a gente não consegue identificar se tem uma pintura ou não. Aí tem um plugin que altera, manipula as cores e a gente começa a enxergar ou não essas pinturas, né? Eita, tá falando que eu tenho 26 segundos. 26 segundos para terminar. Então vou agradecer, mandar um beijo para todo mundo aí. Obrigada, gente. Obrigadão, Leda. Foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigado quem pôde participar. A gente aprendeu muito. Eu certamente, com certeza. E espero que a gente possa fazer mais. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Tchau.